Boa tarde, pessoal. Bem-vindos aí. Meu nome é Edgar Crespo e esse é o primeiro Target Talk, tá? Eu estou bem feliz aqui de estar com pessoas que eu gosto bastante fazendo esse primeiro episódio e espero que vocês aproveitem aí o conteúdo que a gente está fazendo. Eu sou um dos fundadores da Target e a nossa missão é planejar, aprimorar o planejamento e a gestão de rede em telecomunicações através de software e serviço. Na nossa primeira live, a ideia é falar um pouco, trazer um pouco de conteúdo para esse universo aí de gestão, entender um pouco mais como é que é o papel do software para operadores de telecomunicações. Tá? E para começar, a gente trouxe para essa primeira live dois profissionais que eu já tive a oportunidade e o prazer de trabalhar em vários projetos aqui no Brasil. Tá? E um deles é o Lenilton, que é o gerente sênior de sistemas da Vivo, e o Leandro Muramatsu, quem conhece mais próximo chama de Mura. Isso aí. Tem alguém rindo? O áudio tá... Tem alguém entrando no áudio de alguém. Bom, e que é arquiteto sênior de soluções também na Nokia. Tá? E para começar, sem enrolar muito, eu vou pedir para que eles façam uma apresentação deles também, contem um pouquinho dos desafios que eles têm na função que eles ocupam hoje. Tá bom? Quem vai começar aí? Posso começar aqui, o Moura. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Lenilton. Como o Edgar comentou, eu sou gerente da área de projetos de OSS aqui na Vivo. Então, meu time é responsável por atender toda a carteira de projetos para a TI, né? Que vem da diretoria de redes, né, da vice-presidência de redes. Então, todo projeto que é demandado pela área de redes, né, que é praticamente engenharia, planejamento, infraestrutura, vem para a minha área, para que a gente possa prover uma solução de sistema para atender aquela necessidade de redes. Né? Eu fico na vice-presidência de TI, então é bem isso que o Edgar estava comentando, e a gente vai comentar aqui ao longo dessa tarde, em que é uma área que fica bem entre o mundo de TI e de telecom. Né? A área de OSS ela fica nesse meio, então eu estou hoje na VP de TI, mas atendendo ao time de telecom, ao time de redes. Tem uma área limítrofe entre essas duas vice-presidências, mexendo tanto com temas que dizem totalmente respeito à TI, como também de telecom. Né? Eu vou comentar um pouquinho mais à frente nessa questão dos desafios envolvendo a implementação de SDN, NFV, redes virtualizadas, que é um dos desafios presentes hoje aqui na Vivo também. Deixar o Leandro se apresentar aí também um pouquinho. Ok, obrigado aí, Lenzão. Obrigado aí, Edgar, também. Trabalho, então, na Nokia Software, né, na divisão de software da Nokia como arquiteto de solução, trabalhando com a parte de serviços, né, estimativas de serviço, soluções, né, para a área de OSS, para a área de fulfillment, enfim, para essa área de software. Né, acho que já trabalhando já quase 20 anos aí no mercado de telecom, vendo toda essa transformação, né, de redes e também de software, né, dentro da nossa área aí. Então, eu acho que como desafio, né, acho que o Jorge colocou esse ponto também como profissional aí também, né, trabalhando nessa área, eu acho que eu vejo essa necessidade sempre da gente estar se atualizando, estudando muito, né. Semana passada eu me peguei estudando um pouco sobre Selenium, né, sobre automação de testes e tudo, né, que eu acho que é algo também que a gente vai falar hoje também, né, nesse bate-papo aí, que é algo que faz parte, né, dessa evolução, né, de redes, né. Mas é isso aí. Legal, muito bom, pessoal. Olha só, acho que isso aqui a gente vai... A ideia é ser um bate-papo, tá, pessoal? Quem está assistindo a gente é conversar mesmo. Eu quero aproveitar também para convidar vocês a mandarem perguntas aí para a gente, interagir com a gente aí através do chat, que a ideia no final é a gente tentar conversar também com quem está nos assistindo e falar um pouco
tentar responder alguma pergunta que vocês coloquem, algum comentário que vocês interajam com a gente através do chat. Tá? Vocês viram, acho que o papo vai ser muito bom. A gente conhece muito do setor. Eu já estou curioso aí para saber um pouco do que eles vão trazer para a gente aí, da visão deles do futuro de telecom. Para começar, eu queria trazer um tópico que acho que está muito na moda, eu diria até, né? Assim, todo mundo fala nisso. Eu queria contextualizar um pouco para a gente entender como é que a indústria de telecom está nesse processo todo. Transformação digital, né? Qual o papel de telecomunicações nessa transformação digital que a gente está vivendo hoje em dia? Bom, eu gosto muito de dizer isso, né? Não tem iFood, não tem Uber, não tem muitas das coisas que a gente está acostumado a viver hoje em dia, que graças a Deus que existem, que nesse momento de pandemia foram, assim, nos ajudaram muito a passar, se não houver conectividade, né? Então, assim, a operadora, ela é provedora dessa conectividade e já faz isso há muito tempo. Ela foi habilitadora para que várias tecnologias dessa chegassem até a gente. Ela traz conectividade para pessoas e empresas ao redor do mundo inteiro. Tá? E agora, o que é a transformação digital em si? A transformação digital é um processo pelo qual empresas tentam vencer esse processo. Com que objetivo? Com o objetivo de aumentar o seu alcance e garantir resultados melhores. Né? Isso significa, normalmente, uma mudança estrutural e até cultural na organização, colocando tecnologia como um pilar central em diferentes indústrias quando você tenta digitalizar algum processo. E isso já é um processo difícil por si só, na maioria das empresas que já não têm tecnologia muito no seu core. Tá? Tanto o telecom é um pouco diferente, eu diria, né? Porque, apesar dela já trabalhar com tecnologia de ponta há muito tempo, acontece que ela ainda assim está passando por desafios e precisa se transformar. Eu já estou no setor, como o Leandro comentou também, há mais de 15, quase 20, eu botei 15 para não entregar a idade, mas é quase 20 já também. Mas é isso aí, quer dizer, e eu vi na última década muita transformação no setor. Eu acho que quem é da área, que está nos ouvindo aí, sabe bem do que a gente está falando. O tráfego de voz perdeu bastante relevância na receita das operadoras. Os serviços de valor agregado tradicionais, como SMS e outros, também ficaram um pouco para trás. Já as OTTs, elas, com o passar do tempo, ganharam cada vez mais importância, inclusive criando serviços que concorrem com alguns dos serviços oferecidos pelas operadoras. Apesar disso, conectividade deixou de ser luxo, passou a ser quase que uma utility, um serviço de utilidade pública. E para entregar a banda, a operadora sempre precisou implantar muito equipamento. E por isso, na maior parte da sua força de trabalho, sempre foi dedicada a esse processo de comprar, implantar, configurar e colocar para funcionar equipamento. Então, assim, até 5 anos atrás, mais ou menos 70% da força de trabalho de uma operadora era voltada para profissionais que lidavam com hardware, configuração, compra e manutenção de equipamento. E só apenas 30% faziam alguma atividade ligada a desenvolvimento de software, análise de dados ou algum tipo de automação. Só que a operadora, apesar de ser um elo super importante na cadeia da economia digital, também está precisando se reinventar. Porque, de alguma maneira, colocar na prática, no seu dia a dia, algumas dessas transformações de cultura e de processos que ela precisa para que ela possa também ter benefícios de toda essa transformação digital que várias companhias e várias indústrias estão passando. E um deles já está acontecendo, que é a mudança da distribuição do perfil de profissionais. Tá? A gente já começa a ver um aumento do número de profissionais e algumas empresas já fazem uma previsão de que esse número pode se inverter. A gente passar a ter 70% de engenheiros trabalhando com software e automação e só 30% continuar se preocupando, claro que ainda é muito importante, com a capacidade de hardware para atender as demandas. Né? E o que aconteceu é que a receita das operadoras, em geral, não está caminhando na mesma proporção em que a demanda por dado aumenta. Você tem
a gente usa aqui na tarde, a gente fala muito do efeito tesoura, quer dizer, o aumento de demanda por banda, ela cresce exponencialmente. Já a capacidade de ganhar receita só com banda não vai na mesma proporção, né? E aí uma das maneiras da operadora fazer para tentar mudar esse cenário é justamente começar a oferecer serviços de mais valor agregado, adotando software que simplifiquem a sua operação e, em outro lado também, melhorem a experiência dos seus usuários. Então, eu queria pedir, Leandro e Lenilton, que vocês comentassem um pouco sobre esse aspecto. Quer dizer, o que vocês têm visto na prática? De fato está havendo esse shift? De fato está havendo essa mudança? A gente precisa estar dentro da operadora e do fornecedor, que, como a Nokia, está vendo uma mudança em ter mais profissionais ligados ao software? Edgar, eu sou uma prova viva disso, como eu comentei um pouco mais à frente, um pouco mais atrás, a minha área é uma área que está entre TI e redes, né? Então, essa mudança ela acontece e já aconteceu, e acho que é uma questão também um pouco cíclica dentro das operadoras, da questão da decisão de se o OSS fica dentro de uma vice-presidência de redes, se fica dentro de uma vice-presidência de TI, né? Mas essa transformação ela é inevitável. Então, hoje, o desafio que eu tenho hoje aqui na Vivo da gente tentar cada vez mais aproveitar os conhecimentos e aproveitar todo o back-office que eu tenho atrás de mim dentro da vice-presidência de TI para desenvolvimentos de rede, né? Então, tipicamente, essas áreas de OSS ficavam ligadas em redes, onde você tinha profissionais, como você comentou, são engenheiros, são pessoas que conheciam profundamente de equipamentos, de redes de telecom, de protocolos de sinalização, de serviços de telecom em geral, né? Enquanto as estruturas de TI, elas conheciam de desenvolvimento de sistemas, de metodologias de gerenciamento de projeto ágeis. Então, são conhecimentos totalmente, vamos dizer assim, diferentes, e onde o OSS a gente vê isso se encontrando, né? Então, quando a empresa decidiu juntar o OSS dentro da vice-presidência de TI, era justamente aproveitar esse conhecimento e tentar acelerar essa transformação de sistemas de telecom, misturando um pouco com TI, né? De forma que propiciasse uma melhor transformação digital, né? Hoje, meu time, por exemplo, eu diria que ele é composto metade ainda de engenheiros, metade ainda de pessoas que vieram do mercado de telecom, mas a outra metade, eu diria, bastante relevante numa área de OSS, são gerentes de projetos, são pessoas que vieram de TI, sejam de segmento bancário, sejam de segmento de varejo, pessoas que conhecem muito de metodologia ágil, e pouco, vamos dizer assim, de telecom, mas onde é fundamental você conhecer de metodologias ágeis de gerenciamento de projetos, de desenvolvimento, de gestão, por exemplo, de QA, gestão de desenvolvimento de software, porque esse é o nosso futuro, né? Hoje, metade dos projetos que eu participo e conduzo são projetos onde a gente compra uma solução pronta de fornecedores, então é uma coisa um pouco mais simples de você pegar uma solução e implantar, e a outra metade são desenvolvimentos em que a gente praticamente constrói do zero, onde a gente adapta sistemas para poder atender uma nova necessidade, onde você precisa ter desenvolvedores para poder entregar aquilo que está sendo solicitado. Então, assim, eu vejo bem essa questão do perfil mudando um pouco, né? Mas a gente ainda está nesse meio termo de 50% a 50% entre profissionais de TI e profissionais de telecom. Muito bom. Acho que a minha visão, Edgar, eu vejo esse mesmo caminho, né? Acho que acompanhando todo esse trajeto da área de telecom, como que assim, olhando a evolução, né, de tecnologias até mesmo de TI, né, e de telecom, como isso estava apartado, né, num grande momento, assim, você via a parte de virtualização, né, depois a parte de container, né, então surgindo na área de TI, né, e isso ainda distante da realidade do mercado de telecom. E você vê ultimamente exatamente uma coisa, né, mesclando, né? Eu acho que isso que o Lenilton falou, acho que é exatamente isso. Não tem como,
né, com a necessidade, né, que você mesmo colocou, eu acho que do mercado de telecom sair de um modelo, né, de vender só banda e alguns serviços, para exatamente começar a ter uma gama, né, de produtos, né, que vão oferecer baixa latência, que vão oferecer confiabilidade de banda, né, ou ultra banda larga, né, sem exatamente você adotar, né, padrões e até mesmo modelos, né, que a área de TI sempre, né, tem implantado nos últimos anos. Né? Então, eu vejo exatamente essa questão que o Lino tem falado, né, de como você vê hoje, né, nós de telecom estudando, né, sobre metodologia ágil, sobre virtualização, né, porque realmente é algo que não tem, acho que, como não sair, né, como não ir para essa vertente. Eu acho que algo até que eu vejo de tendência, né, que eu vejo pequenos passos ainda, mas para um futuro, que é a questão de DevOps, né, implantada dentro do mercado de telecom. Né? Ou seja, você ter desenvolvimento contínuo, implementação contínua, né? Desde a operadora com até mesmo fornecedores. Né? Você ter isso de uma forma também contínua, ágil também. Né? Então, eu vejo que não tem como, né, essa mudança não acontecer. Né? É algo orgânico que realmente vem se juntando e crescendo. Né? Beleza. Isso, a gente tem percebido isso, né? A gente até conversando antes aqui, se preparando, estava falando até para a gente, acho que o Lenilton, você também tem o mesmo histórico profissional. O Lenilton trabalhou um pouco com transmissão, que eu lembro. Assim, a gente meio que praticamente só trabalhou com software, né? Mas a gente está vendo isso, como isso está se intensificando, e a quantidade de profissionais que estão fazendo o shift ou estão, né, se capacitando para entender esse novo momento também. Agora, eu queria falar um pouquinho de olhar um pouco para frente, né? Não só como está agora, o que precisa fazer, mas olhando um pouquinho para frente, já pensando aí no 5G. Eu queria só lembrar, pessoal, podem mandar mensagem aqui no chat, tá? A gente vai selecionar algumas mensagens aí para a gente responder no final. Mas olhando para frente, pensando no 5G, acho que assim, não tem dúvida que telecomunicações já tem, vai continuar tendo um papel muito importante no avanço da economia digital que a gente tem hoje, né? Agora, quando você pensa com a chegada do 5G, essas oportunidades vão ficar ainda muito maiores para diferentes indústrias se desenvolverem, mas também tem muitos desafios novos para as operadoras. A tecnologia 5G está se discutindo muito, está toda hora próxima de ser implementada. E, embora a gente tenha, os padrões não estejam completamente definidos, assim, vai ser algo muito diferente. Existem várias ramificações de entrega de serviço, que vão desde a interface rádio com capacidade extremamente alta, fornecer serviços com latência ultra baixa, experiências como realidade virtual, e está preparando a rede e dimensionando ela para suportar até bilhões de novos dispositivos de IoT. E isso vai se aplicar em casas inteligentes, em cidades inteligentes, para veículos autônomos e diferentes setores, né? Na primeira parte da nossa conversa, a gente falou um pouco só sobre a adoção de software e a importância que software está tomando para a operadora. A gente sabe que para diferentes indústrias, mas em telecom isso está também acontecendo agora, né? Então, antes a gente não falou muito em que a gente estava aplicando o software. Agora eu já queria focar um pouco mais em trazendo para a gestão, né? E, como eu falei, embora haja inúmeras oportunidades, qual é o contexto disso aí que a gente está falando no 5G? A gente está falando só para dar alguns números, tá? Uma expectativa de crescer até 100 vezes o número de dispositivos conectados e ter um volume de tráfego de até 1000 vezes maior do que o que a gente tem hoje. A Ericsson publica um relatório que fala do crescimento anual
de tráfego mobile e fixo, e ela tem uma estimativa que até 2025 a banda vai crescer em média 45%. Só que esse relatório é de 2016. E aí, só aqui no Brasil, os dados mais recentes falam que por causa da pandemia a gente teve um aumento de mais de 30% no tráfego de rede móvel e mais de 70% na rede fixa. Né? E a gente precisa que a operadora ela comece a pensar que a rede vai ser extremamente escalável, com muito mais capacidade do que ela tem hoje. E que ela consiga processar um volume de dados enorme, transmitido da interface wireless para até a rede fixa. Né? E o software vai passar a ser a nova inteligência de rede. A gente precisa garantir no 5G que tudo funcione dentro do esperado e que a gente, principalmente, outro desafio muito grande, oferecer capacidade de banda massiva como essa de maneira econômica. Você tem que dar dinheiro. O negócio de provedor de serviço tem que dar dinheiro. A rede, as palavras-chave do momento são escalável, flexível, eficiente e seguro. A gente precisa ser eficiente e ser seguro. Né? E alguns conceitos novos, até como o de network slice, né? Fatiar a rede, dividir a rede, tráfego para um determinado lado, tráfego para o outro. A gente vê a rede toda, aquela infra toda, quase como capacidade de banda que é fatiada de acordo com a necessidade. Isso precisa ser feito tão só lá no acesso sem fio até a rede fixa. Tá? E eu realmente acredito que sem automação e software não dá para fazer isso. Software está cada vez, e esse tipo de automação está cada vez mais essencial para os provedores conseguir lidar com essa demanda de largura de banda tão grande que o 5G vai trazer e fazer isso, principalmente, de uma maneira economicamente viável. Né? Acho que sem isso não fica economicamente viável. Então, Leandro, como vocês estão percebendo isso na prática? O que vocês podem comentar sobre como vocês estão se preparando, como a Nokia enxerga, e o Leandro, você está vendo isso dentro da Nokia, como a facilidade ou a dificuldade que a gente vai ter, né? Quais são os prós e contras de lidar com 5G e qual a importância do software para que a gente consiga implantar redes tão ousadas como vai ser o 5G. A mesma coisa, Lenilton, com relação ao provedor de serviço. Eu acho que eu vejo o 5G, né? O 5G é um conjunto, né, de tecnologias, arquiteturas e até mesmo processos, né, para que exatamente você consiga, né, prover os serviços, né, e vender efetivamente os serviços, né, como você mesmo comentou, de ultra banda larga, né, de uma latência baixíssima, né, e você poder conectar bilhões de devices junto a essa rede. Né? Então, é um conjunto, né, de tecnologias, né, e que, realmente, se você não tiver, né, toda uma parte de orquestração, né, para fazer tudo isso, de gestão e orquestração, vai ser impossível você fazer isso. Né? Não só do ponto de vista de orquestração, mas também de operação, né? No sentido de você contar com analytics, né? Ou seja, está sempre monitorando e consumindo muitos dados, né? E tomando decisões automáticas através de inteligência artificial. Né? Isso ele tem que ser intrínseco a toda essa adoção. Né? Porque realmente, se não operar, isso realmente fica impossível. Né? Então, o software, eu acredito que ele vai ter um papel muito importante nesse sentido de dar essa visibilidade, né, e permitir com que as operadoras, né, possam... e eu falo operadoras porque, assim, a gente está comentando, mas o 5G ele pode ser implantado também em redes privadas, né, para a área de indústrias, né, para campo, por exemplo, né, enfim, eu acho que assim, né, viver esse tempo de implantação do 5G para mim tem sido pessoalmente muito legal, porque exatamente é um conjunto de várias tecnologias, né, como eu falei, que agora a gente está podendo colocar tudo junto, né? Então, toda essa
esse conjunto de arquiteturas, né, eles... Leandro, acho que caiu. Tá ouvindo aí, Lenilton? Eu estou ouvindo aqui, mas eu acho que o Leandro caiu. Deixa eu comentar então um pouquinho. Depois ele retorna. Isso, enquanto o Leandro está voltando. Como o Moura estava falando, o 5G realmente é bastante desafiador, são várias coisas misturadas numa única é um conjunto de tecnologias realmente e arquiteturas. Uma caixa só. Isso, numa coisa só. Para o cliente fica parecendo que é uma coisa simples, mas a gente está falando de ter uma banda extremamente alta, uma latência muito baixa, e o tema da latência é algo que eu acho assim, bastante interessante de comentar. Ele estava falando sobre virtualização. O 5G ele vai demandar redes NFV, redes SDN, ele vai demandar, a gente está virtualizando várias funções da rede para que a gente possa aproximar cada vez mais do cliente, para que a gente possa ter uma baixa latência. Então, a baixa latência é um requerimento de rede 5G que a gente só vai conseguir obter investindo massivamente em virtualização de rede. Novamente, seja com redes Core NFV, seja com redes IP transmissão SDN também, mas a gente tem que virtualizar para poder chegar mais próximo, para que a gente possa ter diferentes níveis de data centers, para que a gente possa ter aquilo que é essencialmente necessário para fazer o controle da rede centralizadamente, mas as funções de network que permitam uma latência baixa estejam próximas do cliente, né? Então, a questão de virtualização aqui vai ser sim ou sim. Não vai ser uma questão de, vou virtualizar porque eu quero economizar custos, eu quero virtualizar porque é uma moda. É sim ou sim. Você tem que virtualizar para você poder propor essa melhor latência, esses serviços para o cliente. Quando a gente falava em virtualização de sistemas de TI, né, que era você praticamente usar VMs, VMware, você virtualizar aplicações, era uma coisa que hoje é amplamente difundida, mas você virtualizar aplicações de telecom, você virtualizar um core de rede, você virtualizar um DRA, são coisas que, apesar de já implementadas ao longo do mundo, não são simples de se fazer. É uma coisa que tem toda uma questão também de processos e mudança de cultura. Tipicamente, as operadoras, como eu estava comentando, possuem pessoas e profissionais que conhecem bastante de telecom e conhecem de processo de implantação e instalação, mas cada vez mais nós vamos ter um hardware, que pode ser qualquer hardware, em cima de uma cloud privada ou não, uma VMware, uma capacidade de VM, né? Isso, uma VM também pode ser de qualquer outro fornecedor, e as VNFs, as aplicações de fornecedores por cima. Então, a pessoa não tem que conhecer mais somente da parte de telecom. Ela vai ter que saber como instalar aquele hardware de TI, que é um hardware que são processadores, são blades, são sistemas de TI propriamente dito, como hostear farms de VMs, como você administra isso, e colocando as aplicações, as VNFs de telecom por cima. Então, muda muito a cultura. O tipo de pessoas que você vai precisar são diferentes. Você vai ter que fazer cada vez mais gestão de data center, não de salas de telecom. Então, a cultura para o 5G, ela necessariamente vai ter que se alterar em função da necessidade de virtualização da rede. Leandro, você quer complementar? Acho que você caiu. Opa, perdão aí, gente. Caiu aqui, travou tudo aqui minha máquina e acabei caindo aqui. Não, acho que eu estava só comentando exatamente dessa questão da mudança e necessidade, né, de uma camada de orquestração, né, para que exatamente você permita a parte, né, de, como o Edgar comentou, de você fazer um slicing, né, e você ter uma forma também, né, de monetizar isso, né, a operadora tem que monetizar isso, né, ou seja, tem que, por isso que toda essa conversa, né, de junção entre o mundo de IT e telecom, ela é importante. Por quê? Porque exatamente a operadora ter como um catálogo bem simples, não simples, né, mas ter como um catálogo para vender para o cliente, sabe, um pacote, por exemplo, de baixa
banda, ou seja, eu fico imaginando assim, um cenário em que o usuário ele quer comprar um pacote de baixa latência, por exemplo, para alguma necessidade que ele tem naquele momento, né? E o próprio software da operadora identifica a localização onde que ele está, né? Quais são os recursos físicos, né, de rede disponíveis naquele local para ver se realmente é possível você fornecer, né, esse serviço, né? Você fazer toda a configuração desse asset, né? Dessa parte desse slicing de rede, né? E depois você operar ele, né? Identificar qualquer problema, corrigir ele automaticamente, né? E tudo de uma forma segura, né? Então, acho que é mais essa necessidade que eu vejo. E, claro, você fazer isso manualmente, né, é impossível, porque você já pode perder, sei lá, o timing do cliente, né, daquela necessidade que ele precisa naquele momento, né? Seja aumentar a banda, seja, né, ter um acesso com uma latência baixa, né? Então, eu vejo esse tipo de necessidade. É isso que o Meleno comentou também, né? Acho que bem interessante, bem importante, né? De você realmente começar a olhar esse nosso mundo como uma gestão, né, de TI como um todo, né? Desde processos até equipamentos, né? Beleza, muito bom. Eu tenho uma frase que foi dita há um tempo atrás, né? O software está comendo o mundo, né? Quer dizer, praticamente tudo está virando software. A gente está vendo isso. Acho que no nosso setor não vai ser diferente. Uhum. Só para dar um exemplo para quem está assistindo a gente, o pessoal falou muito aí em baixa latência. É um negócio para trazer para o nosso cotidiano aqui. Não sei se quem já passou aí na quarentena, eu passei a oportunidade de tentar fazer um aniversário virtual. Alguém tentou cantar parabéns com a rede de hoje, todo mundo junto, na hora do aniversário, no dia do aniversário, não vai dar certo, fica uma confusão só, né? Por causa justamente das diferenças de latência. O pessoal, um caso de uso muito legal, que eu gosto de música pra caramba, e eu já vi algumas demonstrações nesse sentido, o pessoal falar que vai ser possível ensaiar uma banda remotamente. Acho que isso vai ser bem legal. Mas para conseguir isso, assim, é muito fácil, né? Como o Leandro e o Lenilton falaram aí, para o usuário, o 5G vai ser muito legal, mas tem muita coisa por trás para a gente conseguir fazer isso funcionar com os requisitos, né? Com os requisitos que se está propondo aí para essa quinta geração. Continuando aqui, gente, só para seguir aqui para o nosso último tópico, que bom que a gente está conseguindo falar em todos, a gente achou talvez que nem fosse conseguir, mas estamos chegando lá. A gente vai falar um tema aqui para esse último tópico, é o seguinte: as coisas já mudaram, mas vão mudar ainda mais rápido, tá? Acho que até o pessoal já começou a falar um pouco, eu vou trazer aqui o seguinte. Bom, o que a gente já viu até agora, só para dar uma resumida para vocês, né? Bom, o provedor de serviço precisa se transformar de uma maneira, e o software e uma cultura de automação e transformação, pelo que a gente está conversando aqui, a gente entende, eu acho que é certo consenso que é fundamental para que isso aconteça, né? Tá, cada vez ter mais software dentro da operação e sendo mais relevante para que a rede funcione cada vez mais, né? E com 5G, a gestão inteligente de rede vai ser quase que fundamental para que a rede atinja o nível de qualidade e os requisitos que se espera nessa quinta geração. E para fazer isso, a gente precisa sim de mais software, mais análise de dados. A gente viveu, eu falei agora, a gente está no meio de uma pandemia, né? E o Covid acelerou bastante essa mudança toda que a gente, em termos de economia digital, né? O ambiente econômico e o ambiente de negócios todos mudou com isso que a gente está passando aqui. E um dos fenômenos que o Covid acabou trazendo foi apresentar ainda de maneira mais forte para todos a função central da rede de telecomunicações na vida cada vez mais digital que a gente está levando hoje em dia, né? E aí eu já falei antes, eu vou repetir, só para dar um dado, né? A gente tem algumas notícias que falam já em mais de 30% de aumento de tráfego na rede móvel e 70% de tráfego na rede
fixa, né? Agora, uma parte que é bom a gente comentar aqui, que eu tenho falado bastante em conseguir um 5G econômico, né? Bom, colocar toda essa rede para funcionar é um desafio tanto. Tem muito profissional por trás aí. A gente está falando só da parte do software, mas tem gente que vai lá, instala cabo, faz um monte de coisa que muitas vezes não aparece, mas que é importante também. Essa infraestrutura, ela custa muito, ela é muito cara. Se a gente não tiver maneiras eficientes de geri-la, de fazer as coisas funcionarem, não vai ser economicamente viável para alguns provedores trazerem para o ambiente de negócio como um todo todas essas novas funções do 5G. Né? E no panorama pós-pandemia, o que a gente enxerga? Que a rede de alta velocidade vai ganhar ainda mais protagonismo, né? E mais serviços vão ser colocados em cima ainda. A gente já está tendo muito, mas a medicina e a saúde digital, data analytics, pesquisas em ambientes governamentais e aplicações de internet das coisas estão cada vez se tornando mais pragmáticos, mais necessários até para um dia a dia mais distante que a gente está tendo hoje. Né? Bom, como é que a gente faz isso do ponto de vista de um provedor de serviço? A gente aqui na Target gosta muito de usar um termo que é o chamado a visibilidade de rede. Para a gente é muito claro que a gente precisa ter visibilidade de rede. E para isso, informações de rede síncronas. Assim, a que está na planta tem que estar em alguma base de dados o mais sincronizado possível. Né? Isso é fundamental para que o provedor de serviço consiga ter algum grau de automação. Você precisa saber o que está disponível, qual é o seu inventário, qual é a informação, quais são os seus recursos disponíveis, né? E com isso você conseguir ter uma transformação verdadeira na sua oferta de serviços e produtos. Você precisa primeiro saber o que você tem, né? E não ter atraso com relação a isso. Né? A entrega de novos serviços digitais efetivamente coloca a automação, a consolidação e a integração de processos entre domínios como uma coisa super importante. Né? E isso tem que estar em qualquer estratégia de operação para próxima fase das redes que a gente está vivendo aqui. Né? Agora, como é que para a gente automatizar e entregar serviços em redes híbridas vai ser um negócio realmente complexo. A gente não pode jogar fora todo o legado que a gente tem, mas a gente tem que fazer o legado funcionar com todo esse mundo que a gente está discutindo aqui, com OSS, com SDN, com NFVs, como o Leito comentou, que vão ser necessários para levar mais funções de rede para a borda, para próximo do nosso cliente. E esses caras não podem estar em silos completamente fechados, eles precisam se falar, um tem que falar com o outro. Né? E para isso precisa de uma abordagem de operação completamente diferente, onde você vê a coisa mais do início ao fim. E assim você conseguir gerar uma nova experiência de serviços digitais para o cliente de uma operadora como um todo. E aí eu queria trazer, assim, para quem é da área, já ouviu bastante esse termo, né? Como é que Leandro e Lenilton, vocês estão percebendo essa tendência de uma necessidade de orquestração? O Leandro já falou um pouco, acho que o Lenilton também. E essa orquestração, ela tem que ser entre as diferentes áreas. Não dá mais para ter só OSS, as plataformas de gestão de rede, EMS, NMS, o SDN, quer dizer, você já ter acesso aos equipamentos que já começam a ter parte deles definida mais por software, e as funções de rede virtuais também, para que isso possa ser visto de uma maneira integrada. Né? E agora é preciso ter uma camada superior a tudo isso que faça essa orquestração, que faça essa gestão de maneira integrada. E no nosso setor, o pessoal tem chamado isso de MANO, né? MANO, Management and Orchestration. Como é que vocês têm visto essa mudança, essa necessidade de orquestrar melhor esses diferentes silos aí nas atividades de vocês? Vou comentar um pouquinho então aqui. Edgar, eu acho muito interessante esse movimento e é algo que não tem como, de novo, é o sim novamente, aqui não tem o que fazer. A gente falando aqui de redes virtualizadas, sejam NFV ou SDN, a gente precisa de orquestração, a gente precisa de controle, e aí a implementação de um MANO, né, para fazer a orquestração de redes NFV, ou até mesmo por exemplo, de um controlador SDTN para redes SDN, né?
é algo que é inevitável, você tem que ter. E aí o SS, ele novamente começa a se misturar agora, mais do que nunca, com redes. Acho que agora foi a vez do Lenilton. A gente está falando de telecom e a rede está deixando a gente na mão. Não é afetado. Aí ele voltou. Aí voltou. Quando você tem Lenilton, deu uma travada, você tem dá uma volta aí, pelo menos uns 10 segundinhos aí, por favor. Quando você tem uma rede que você depende de um SDN controller ou de um mano, você está colocando a tua rede naquele elemento. Então, a orquestração dos serviços, o self-healing daquela rede, está tudo ali controlado de forma centralizada, a capacidade, o crescimento, a auto-adaptação de acordo com o tipo de tráfego, tudo ali é automaticamente controlado. Então, se você tem uma falha num controlador SDN, se você tem uma falha num mano de uma rede NFV, você perde a sua rede, você perde literalmente a capacidade de mantê-la com capacidade, com tráfego suficiente para poder atender os clientes. Então, efetivamente, isso é uma coisa relativamente nova, onde a gente vai passar por definição de APIs padronizadas, de novas tecnologias, de novos protocolos de comunicação com os equipamentos, porque não faz sentido mais a gente ter um único, ou melhor, não faz mais sentido a gente ter um humano para uma rede Nokia, um humano para uma rede Huawei, um humano para uma rede Ericsson, você vai ter um humano para administrar a sua rede NFV como um todo, então ela é absolutamente multi-vendor, multi-serviço. A mesma coisa para os controladores SDN, onde que a intenção é de que você possa ter controladores SDN controlando fornecedores diferentes, tecnologias diferentes, né, através de APIs padronizadas. Então, é um enorme desafio, porque realmente é um momento onde a gente faz um salto muito grande. Você vai comentar a respeito, por exemplo, de inventário. O controle de inventário, vamos dizer assim, estático, que hoje praticamente existe, ele deixa de ter dessa forma. Como é que você vai saber em qual VM está hospedada uma determinada VNF? Isso pode estar em qualquer VM, pode estar em qualquer hardware, de acordo com o tráfego, ela pode ter um tamanho menor ou maior. Então, você não tem mais um controle de inventário estático. Aquela aplicação está naquela VM, naquela máquina. Ela pode estar em qualquer lugar de acordo com o que o orquestrador definir. Com quantos recursos que ela está utilizando. Ela pode estar usando uma quantidade de recursos que é variável, de acordo com o tráfego. Então, a gente tem que ter novas soluções para poder fazer o controle de inventário, seja de rede de transmissão, rede de core, novas ferramentas para poder monitorar a capacidade desses elementos, que agora é totalmente variável, né? Isso pode mudar com o tempo. Então, realmente é um desafio muito grande a implementação de controladores SDN e sistemas mano para NFV. Vai ser divertido, né? Vai ser bem divertido, porque realmente acho que é isso que o Nuno estava comentando, né? Acho que a gente tem o desafio ainda de trabalhar com a questão da rede legada, né? Além de colocar os serviços novos, ainda trabalhar com a rede legada, fazer toda a parte de transformação de alguns equipamentos legados ainda para uma arquitetura legada, né? Mas dentro talvez de um NFV, dentro de um SDN, né? Para aí exatamente começar, né, a transformar totalmente, né, e tirar toda essa rede legada, né? E com certeza, se ela não for multivendor, não tem como, né? Não tem como a gente operacionalizar tudo isso, né? Não tem como você encontrar problemas, você predizer problemas, né? Prevenir, né, algum problema, por exemplo, né? Então, acho que dentro de tudo isso, né, acho que mais uma vez a questão da necessidade de você ter NOCs, né, para você estar exatamente fazendo operação de serviços, não mais de rede, né, mas de serviços também, né, para estar operando todo esse OSS, né, todo esse nível de orquestração, né, porque exatamente hoje
o cliente, né, ele vai querer saber exatamente a experiência, né, de rede que ele está tendo. Se você tá vendendo, por exemplo, a questão de latência, né, você tem que realmente entender e saber como monitorar isso, né, para você poder tomar as ações no momento certo, automaticamente, né? Então, eu acho que é nesse sentido também, né, que toda essa orquestração, e com certeza, eu acho que ela começa por passos, né? Primeiro a gente entrando na virtualização, depois a gente colocando já ferramentas cloud native, né? Você poder ter o conceito de elasticidade também, né, de TI dentro da área de telecom, né, de você estar podendo escalar isso e desescalar de uma forma automática, né, e aproveitar melhor os recursos, né? Então tudo isso é algo bem desafiador, né? Mas eu acho que a gente vai por passos, né? Tem que ir por passos, né? Por quê? Porque não envolve só a questão do sistema em si, né? A minha visão é que assim, ele vai envolver também processos dentro da operadora, né? Maturidade também dentro da área de telecom, né? Como foi, por exemplo, em TI também, né? Como foi em TI. Por isso que eu comentei, na semana passada eu estava estudando um pouco sobre Selenium, que faz a parte de testes automatizados, né? Isso também tem que ser parte, né, dessa implementação toda, né? Esse delivery contínuo, né, essa implementação contínua, né, para você exatamente ter um time to market mais rápido de serviço, de produtos, de tecnologia, né? Então todo esse ecossistema, né, que a gente está evoluindo, né, ele vai apresentar isso, né? E aí eu acho que daí a velocidade de mudanças ela vai acabar acelerando, né? Vai acabar acelerando uma vez que você já tem um framework já um pouco mais estruturado e implantado isso, né, no mercado. Então, boa. Muito bom, pessoal. Assim, acho que deu para a gente passar por alguns tópicos aqui. Eu gostei bastante aí do que a gente já falou até agora e eu acho que vamos fazer outras, tá? Acho que essa ficou curta, dá para a gente falar muita coisa ainda sobre esse assunto. A gente, como vocês falaram, né? Assim, tem muita coisa. Só uma correção, eu falei NOC, na verdade é SOC, né? Services Operation Center, né? A gente, na verdade, está evoluindo do NOC para o SOC. Para o SOC, beleza. Exato. Isso aí. O pessoal não tem noção, a gente falou em rede legada, né? Assim, só esse comentário, assim. Uma vez eu falei numa universidade uma vez, e aí o pessoal falou, não, mas por que demora? Por que as coisas não são tão rápidas? Às vezes, talvez o pessoal não tenha a dimensão de que botar uma rede 4G no ar é uma operação de guerra, é uma infraestrutura muito grande. E não dá para simplesmente pegar todas essas torres e jogarem fora. Por exemplo, eu vi uma notícia essa semana passada, que a Nokia vai fazer upgrade nas suas BTS do 4G para o 5G. Quer dizer, isso só por software. Só por software. Isso já é um caminho, isso já é um pouco desse tipo de visão já. Não dá mais. Imagina você pegar e sair mandando todo mundo a campo, trocar o hardware de todas as antenas que estão instaladas, falando em antena, se alguém estiver nos ouvindo que não é da área, e trocar tudo. Assim, a infraestrutura, ela é... No Brasil, por si só, já é muito grande, né? Então, assim, a gente tem que fazer essa infraestrutura funcionar em uma escala realmente muito grande. A gente realmente precisa estar atento a essa evolução que o setor tem que estar tendo, na verdade, né? A demanda está empurrando e as condições de mercado estão empurrando a gente, como o próprio Lenilton falou, para que isso aconteça. Não é uma questão de se vai acontecer, é quando, né? Precisa acontecer, a gente precisa dar esse passo, né? Pessoal, gostei muito aqui, acho que a gente vai encerrar agora. Eu queria encerrar primeiro agradecendo aí ao Lenilton e ao Leandro por terem passado esse tempo aqui com a gente, e participaram dessa na primeira conversa. Esse aqui foi o nosso MVP, tá, pessoal? Esse aqui foi o nosso MVP. Aí o Lenilton falou muito em método ágil, a gente fez assim, bem rápido e a gente vai com certeza aprimorar. Eu quero contar com vocês também em outras oportunidades para a gente possa discutir outros assuntos também do nosso setor.
tá? E eu queria agradecer por vocês aceitarem, participarem dessa primeira com a gente, já deixar o convite para vocês participarem em próximas, tá? Pode contar sim. Bom, obrigado aí. Legal. Muito bom. Além disso, eu queria agradecer também a quem está ouvindo a gente aqui. E se você ficou aqui com a gente até agora, provavelmente você se interessa nesse tema, aí, nesse tipo de assunto que a gente está discutindo aqui. Não deixa de dar uma conferida no nosso blog. O blog da Target tem bastante material escrito sobre o telecom, sobre o OSS, sobre transmissão de rede. A gente vai deixar um link aqui, tanto no Facebook quanto no YouTube, para vocês conhecerem um pouco mais disso. E se vocês realmente se interessam por isso, também por esse tipo de assunto, dá uma olhada, acompanhe a gente aqui no Facebook, no próprio YouTube, que a gente vai continuar publicando, vai convidar outras pessoas também, a nossa ideia é realmente gerar mais conteúdo sobre esse assunto. Eu falei, o Leandro também está nesse setor, o Lenilton, há bastante tempo, e você procura, tem muito pouco conteúdo em português, e agora a Centarg está uma maneira assim também de contribuir aqui para o mercado, se comprometendo a gerar mais conteúdo sobre esses assuntos, que é um assunto que está cada vez mais sendo mais importante para a gente. Né? A gente não dá para viver sem telecom, como eu gosto de dizer sempre. Lenilton, Leandro, vocês querem falar? Eu queria que vocês fizessem os comentários finais de vocês aí, para a gente encerrar. E se tiver alguma pergunta também, agora é a hora, hein, pessoal? É o final, depois eles falarem, se não tiver pergunta, a gente vai encerrar. Mas, Edgar, gostei muito da oportunidade e são temas que a gente que trabalha nesse mercado, a gente trabalha nesse mercado porque a gente gosta. Eu acho que Verdade. Isso é uma coisa que todos aqui têm paixão por telecom, e tecnologia em si. Então, é muito gostoso bater papo sobre tecnologia. É uma coisa que me diverte bastante. Eu estou vendo aqui algumas perguntas aqui, vendo uma pergunta aqui do nosso companheiro de corrida, o Moura, Daniel Sanches, aqui, nosso grande companheiro de corrida da Argentina, nosso companheiro aqui de corrida. Bom, ele colocou aqui: vocês acham que a velocidade de criação e aprovação de novas leis e regulações podem ser empecilho para que o 5G aconteça no Brasil? O que será mais demorado, a implantação e funcionamento dessas redes ou adaptação de leis e normas? Bom, é uma questão bastante específica do Brasil, essa questão de burocracia e leis, mas eu acho que um exemplo é o que as operadoras estão fazendo agora, a Vivo está fazendo, com o 5G, usando a feature DSS, em que, independentemente de haver ou não leilão, a gente já consegue oferecer para o cliente uma experiência próxima do 5G. Obviamente que a gente não vai ter a latência, mas baixa, mas já uma experiência muito próxima, né? À medida que tivermos aparelhos disponíveis e massificados para isso, a gente vai ter essa massificação já começando, independentemente da liberação de leilões ou leis, né? Então, o Brasil ele tem esse problema específico dele, mas as operadoras também têm muita criatividade junto com os fornecedores para a gente poder ultrapassar essas barreiras. Legal. Leandro, tem mais uma pergunta, depois que o Leandro falar, eu vou falar. Tá ok. Não, acho que obrigado aí pelo tempo também. Acho que, como eu comentei, né, acho que é uma fase aí muito boa aí de participar nessa implantação aí do 5G, tudo que está acontecendo, né, recentemente, poder usar, né, coisas que eu sempre estudei e me interessei com essa área de TI, né. Acho que respondendo também essa pergunta, eu vejo exatamente essa questão, né, que o Leandro colocou. Acho que como a gente vai ter que implementar o que dá. Se a gente tiver que realmente esperar alguma regulamentação, né, para investir ou conhecer e começar pelo menos a entender como funciona, né, isso realmente não vejo acontecendo, né? Algo que em algumas reuniões, né, que eu estava participando, eu acho que é algo que o mercado, né, ele vai aprender a mexer com 5G, né? Ele vai evoluir porque hoje a gente tem muita coisa teórica, né? Muitas coisas que são tecnologias que a gente está trazendo, mas realmente, assim, efetivamente o 5G e operar, né, vai ser um processo de aprendizado, né?
de todos, das operadoras, dos fornecedores, né? Até mesmo dos usuários, de expectativas que foram colocadas, do que realmente eles vão ter ao longo do tempo, né? Então, eu acho que isso vai crescer, né? E quanto antes a gente conseguir, né, ir implantando, né, o 5G da forma que é possível implementar, melhor, né? Acho que esse é um ponto. Beleza, muito bom. Tem mais uma pergunta aqui que eu vou deixar para vocês também responderem. Eu vou ler ela aqui, tá? Foi o Paulo aqui, meu sócio, que mandou. Achei bem pertinente. O ecossistema de empreendedorismo continua forte e dinâmico, mesmo apesar de toda a crise. É verdade. Na verdade, o mercado em geral associa a inovação como sendo um dos principais fatores para que as empresas em geral possam superar as dificuldades e desafios advindos dessa época de crise que a gente está vivendo sem precedentes, né? Nas diversas áreas da economia, isso é bastante presente, como em finanças, educação, varejo, etc. E na área de telecom, como vocês veem que as grandes operadoras e fabricantes de telecom, mesmo sendo empresas consolidadas e que necessitam de soluções que é upgrades, possam liderar e contribuir para o maior desenvolvimento das startups nacionais na área de telecom? A Vivo ela investe fortemente nisso, Edgar. Nós temos o nosso laboratório, então, com incentivo de pequenas startups, então é algo que tanto na Espanha quanto no Brasil isso é levado muitíssimo a sério, porque o entendimento de que grandes corporações como a Vivo, como a Telefônica, né, elas têm que estar se reinventando e trazendo novos conhecimentos e criatividade, né? E muitas vezes a gente se perde em grandes corporações, então é muito interessante a gente ter a juventude, ter os laboratórios, ter o pessoal que está acabando agora saindo da faculdade, com ideias absolutamente revolucionárias, né? Então isso é algo que realmente é importante. Agora que eu consegui ler a pergunta, eu acho assim, né, Edgar, esse momento que a gente vive, eu acho que vai permitir com que muitos empreendedores, né, possam colocar, por exemplo, achem oportunidade, né, de, por exemplo, a EdCloud, sabe, de você começar a realmente oferecer alguns serviços mais próximos dos usuários, né, de forma diferenciada e especializada. Né, bem especializado, né, para algum nicho específico, né? Então isso é algo acho que a gente vai ver muito acontecer no IoT. IoT eu acho que é um exemplo que a gente vai ver coisas, ideias aparecendo, e se as operadoras, as grandes empresas não se apropriarem e não captarem bem essa ideia, daqui a pouco ela vai perder também o bonde do IoT. Muito bom. Exatamente. Legal, gente. Muito bom. Mais uma vez, obrigado. E vamos com certeza fazer outros, tá? Uma boa semana para vocês aí. Obrigado ao pessoal que está nos assistindo. E fica ligado aqui na gente. Com certeza a gente vai trazer muito mais conteúdo para vocês aí sobre telecom, ESS e inovação também nesse setor. Tá bom? Obrigado, Lenilton. Obrigado, Leandro. Até a próxima. Obrigado aí. Obrigado, Edgar. Obrigado, Edgar. Abraço, gente. Mais aí. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.